Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Tomás Guidai. Após ficar 40 dias sem comer no deserto, Jesus teve fome. Veio então Satanás para o tentar. Vamos ler Lucas 4, versículos 3 e 4. Disse-lhe então o diabo: Se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem. Primeiramente, nos episódios de Lucas, temos falado muito sobre tentação. Mas o que é uma tentação? Em poucas palavras, tentação é aquilo que nos seduz, nos atrai para cometer o pecado, para nos afastar de Deus. Satanás utiliza os desejos pessoais de cada um para o levar a tropeçar. No caso de Jesus, ele estava desejoso por comida, como qualquer pessoa estaria após 40 dias de jejum. Logo, Satanás utilizou desse apetite de Jesus e o seduziu a transformar uma pedra em pão. A pergunta que surge agora é: qual seria o pecado se Jesus transformasse uma pedra em pão? Não havia nenhuma lei proibindo isso. E nem causaria dano a nenhuma pessoa. A resposta de Jesus, não só de pão viverá o homem, nos ajuda a entender a sua situação e o pecado por trás da tentação. Essa resposta é uma citação de Deuteronômio 8. Vamos ler os versículos 1 ao 3, porque ler esse texto nos ajuda a entender o que Jesus quis dizer. Deus disse assim ao povo: Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Quando Deus deixou o povo ter fome no deserto, foi de propósito, para testar a fidelidade do coração do povo e para o ensinar que o homem será sustentado pela palavra do Senhor, antes do que pelo alimento físico. Naquela época, o povo pecou, não confiou no Senhor e se voltou contra Deus em murmuração por causa da fome. Jesus, desta vez no deserto, devia estar focado nas coisas espirituais, se preparando para os anos de ministério que teria. Imagino Jesus orando continuamente e recordando das palavras das Escrituras. E Satanás vem para desviar o foco do Senhor com coisas físicas, mas Jesus rejeita isso. Se Jesus cedesse à tentação, ele não estaria confiando, como os israelitas, na providência do Pai, que ele supriria em tempo oportuno. Com essa sugestão, Satanás queria que Jesus usasse seus poderes divinos para o seu próprio proveito. Mas há alguns problemas com isso. Primeiro, em lugar algum vemos Jesus usando seus poderes de forma egoísta, para beneficiar a si. O propósito dos poderes era confirmar aos homens a autoridade da sua palavra. E segundo, Jesus veio para vencer o pecado com as mesmas ferramentas que os homens têm, a fim de se compadecer das nossas fraquezas e ser poderoso em nos ajudar. Se ele utilizasse poderes que os homens não têm, esse propósito não seria cumprido. E precisamos lembrar que, se Jesus quisesse, ele poderia ter providenciado comida para ele antes de chegar a 40 dias de fome. Mas havia motivos para ele não ter feito isso, que são os mesmos motivos da sua resistência à tentação de Satanás, que estamos comentando aqui agora. E o que nós podemos aprender para nós?
As tentações, elas provam o nosso coração. Comentamos como não havia nada imoral em transformar pedras em pão. Inclusive, seria algo benéfico para Jesus continuar o seu ministério, sem morrer de fome. E ainda, não havia nenhuma proibição quanto a isso. Mas o coração de Jesus estava sendo provado, para ver se ele confiava no Pai, ou se estava buscando os seus próprios desejos. Foi uma tentação bem sutil, pois não havia nada escancaradamente errado. O que serve de lição para a gente. É possível fazer o certo, mas sem estar com o coração voltado a Deus. E isso não vale nada. Precisamos trabalhar o nosso coração. Precisamos ter o mesmo coração leal de Jesus. Um coração que está totalmente isento de buscar seus próprios interesses, mas se preocupa somente em fazer a vontade do Pai e estar com o Pai, ciente que este é o verdadeiro alimento. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.